E aí, começando aqui, eu já quero combinar com vocês que podem interromper, fazer pergunta, tá? Eu acho que se torna, inclusive, um pouco mais dinâmico. Ainda mais porque é um assunto que costuma ser meio polêmico. Então, quer perguntar, quer confirmar alguma coisa, traz. Porque senão a gente deixa para depois. Se for uma coisa que eu vou falar depois, eu aviso que talvez isso se responda, tá? Ou que é melhor a gente conversar sobre o assunto depois, né, quando a gente estiver realmente batendo um bate-papo. Mas tem coisa que é melhor a gente perguntar na hora que pega. Então, fica à vontade para trazer. Bom, esse é o tema da palestra, vamos lá. Como eu falei, eu vou trazer a minha apresentação. Quem eu sou? Sou eu, né? Sou psicanalista, sou consteladora, me formei agora, esse ano, como facilitadora do grupo de Patrick, mas para quem já faz Patrick há algum tempo aí sabe que não é só se formar como facilitador, né? Tem todo um processo, e o processo dentro do método do Patrick já tem aí 7 anos, no meu caso. Então, assim, é um longo caminho. E, inclusive, eu vou trazer isso porque, assim, o que me faz confiar nesse método, né? Justamente por isso, porque para que você forme, para fazer o grupo de estudo, que é a primeira etapa, olha o tempo que vai, né? Não é uma coisa que você vai lá e passa um final de semana ou, sei lá, um tempinho, são horas e horas e horas de dedicação e se aprofundando em você, para você poder chegar aqui e facilitar um grupo, né? Se oferecer nesse serviço. Então, e com o background que eu já tinha como psicanalista, eu olho para as partes que o Patrick traz com relação ao conteúdo psicológico e falo, nossa, tá ali, né? Tá tudo ali, faz todo sentido. Então, esse é um dos pontos. Eu também tenho formação terapia floral, reiki, um monte de coisa aí que já vem, sei lá, desde 2002, 2003, num processo que eu venho construindo aí há muito tempo. No geral, eu tento levar as coisas de uma forma muito amorosa. Foi também observando os processos, tanto como psicanalista como consteladora, que eu vi que esse trabalho profundo e delicado leva a gente muito mais longe do que se a gente vai tentando fazer para ontem, né? Porque eu tô com uma crise, tô com um desafio aqui na minha vida, eu preciso tirar isso da minha frente, vamos dizer assim. No geral, isso não leva uma coisa construtiva, né? Um desenvolvimento real. Pode até resolver na hora, mas ali a pouco eu caio de novo e algo acontece. Então, se eu quero algo que vai realmente me criar uma estrutura e mudar a minha vida, vai um pouco mais devagar. E isso é algo que o Patrick traz para a gente, ensina bastante propriedade. E aí, que agora eu quero a ajuda de vocês, duas, por favor, o que é o Patrick, né? Patrick é uma metodologia de autoconhecimento, de autotransformação, que leva muito para a nossa autorresponsabilidade, né? O que a gente pode oferecer aqui são grupos de estudos. Em grupos de estudos, a gente vai se debruçar nas palestras e experimentar, fazer os exercícios propostos que tem lá em cada uma delas, dentro da metodologia, e a partir daí vivenciar o que está sendo colocado, sair do teórico, do lógico, como eu costumo dizer que muitas vezes a psicanálise faz, que é ficar no mental, na elaboração, e ir para a experiência, para a vivência. Então, através do método, a gente já consegue vivenciar muita coisa. Então, através de tudo o que está nas palestras, no método, a gente consegue ir para essa experiência de um outro lugar. Querem acrescentar alguma coisa? Vocês têm mais Eu vivência quero, nisso. eu quero. Eu acabei de pensar uma coisa, assim, é um insight que eu não sei se vocês vão concordar ou não. Eu queria saber também. O próprio conteúdo das palestras, ele já vem, como é que se diz? Ele já vem integrando o nível mental, que são o nível das ideias, o nível das emoções, porque mexe com todas as emoções e passa pelas emoções, e o nível espiritual, que é o autodesenvolvimento, digamos assim, vai a grosso modo agora aqui. Então, você lê uma palestra, não é teoria. Você lê Uhum. uma palestra e aí você para, você fala, pelo amor de Deus, deixa eu respirar um pouquinho. Ou então você para e fala, dá uma chorada, porque você fala, nossa, estou descobrindo aqui que não sei o quê. É um processo, não é leitura assim, ai, sabe, toma um cafezinho. Tá? Não é bem isso que acontece.
é um conteúdo que já vem com que já propicia, por estar com essas várias instâncias integradas, propicia essa vivência, né? Então, assim, é uma vivência, não é uma leitura, né? Quer dizer, claro que é uma vivência através da leitura, mas já é uma coisa completamente dinâmica, que às vezes você leva 3 dias para ler uma palestra, porque você não aguenta, né? Ou ler, sei lá, 5 vezes até entender, ou até conseguir integrar Sim. todas essas camadas. Então, é engraçado, a gente fala leitura, né? Mas a vivência já começa através da leitura. E claro que depois tem o grupo, tem os conteúdos pessoais e tem toda a metodologia mesmo de trabalho que a gente vai olhando para aquela vivência da leitura através da vivência das nossas questões. Aí, então, é mais uma camada que a gente acessa, né? Sim. Então, é isso que eu queria colocar. Só complementar que essa fala, eu lembrei que logo que eu comecei no Petroc, né, eu tinha uma colega de grupo que ela falava assim, que cada palestra era que nem abrir o jogo do Jumanji, né? Para quem é da nossa idade, assim, sabe o que é o Jumanji. Porque você entra no campo da palestra. Campo, usando aí um termo que não é do Petroc, da constelação, mas assim, é como se isso que propicia a vivência. Porque você olha para o PDF que é da palestra, você são só 10 páginas, eu leio isso aqui rapidinho. Aí quando você vê, passou uma semana e você não saiu da 3ª página, porque não deu conta, né? Tem que voltar e reler e processar tudo aquilo. Eu acho muito legal. E essa própria vivência vai te remetendo às tuas questões. Fala assim, nossa, eu tenho uma questão com isso. Nossa, por exemplo, a minha criança, que a dor da minha criança é essa. Nossa, enfim, você vai remetendo aos seus conteúdos pessoais. Você não fica você lendo e os conteúdos pessoais voando, não. Você vai acessando, né? Você vai, uau, vai batendo, né? O que é meu aqui, o que é meu aqui. Então, é isso. É que a gente se empolga, né? Enfim. A gente se empolga. A gente sempre Quer se falar empolga nessa parte de falar do Patrick, né? Eu vou falar do que eu estava sentindo hoje em relação ao Patrick, assim, como que ele me ajuda a trazer uma aceitação num sentido de não me desesperar com as coisas que acontecem, né? Assim, assim, eu vou me percebendo, eu falo, nossa, eu tô diferente, aí eu vou com calma, sabe? Com um eixo interno, assim, que é essa questão, essa figurinha que você trouxe aqui, né, Ale? A gente se transforma, com essa observação, com esse conhecimento, a gente vai assumindo isso, não, sou eu, né? Podia falar, não, foi uma coisa que eu comi, que eu acordei estranha, né, assim, porque de fato aconteceu, né, tava aqui observando tudo, quando eu vi, falei assim, não, esse daqui é o meu lugar, eu já conheço isso, é por isso que eu tô assim, e aí as coisas voltam a fluir, assim, com essa autorresponsabilidade, e acho que daí que vem essa realização, né, porque é isso, esses conteúdos, eles falam com a gente porque eles são humanos, né, e como a gente vai se enxergando, se reconhecendo como ser humano. Isso aqui que a gente acha que é ET, né, assim, não sei se vocês, mas eu achava que eu era ET, que só eu sentia as coisas que eu sentia, que só eu pensava as coisas que eu pensava, e conforme eu vou lendo a palestra, eu falo assim, eu sou humana também. E isso dá assenta várias coisas aqui dentro, me trazem essa realização. Eu quero aproveitar o seu gancho, Gabi, para te falar uma outra coisa que eu vejo que é uma resistência no geral das pessoas de participar do grupo, e que isso que você trouxe é importante. Tipo, terapia individual não proporciona o que grupo proporciona por causa dessa conexão com o que eu sinto não é só meu, isso é humano, isso são questões que são de todas as pessoas mesmo. Então, as terapias que envolvem grupo no geral, ou como grupo de estudo no caso do Patrick, eu pensei em terapias como, por exemplo, a constelação é uma coisa que também traz muito isso. Né? Mas no Patrick, no grupo de estudo do Patrick, a gente cria esse ambiente de segurança onde eu olho para o outro e falo assim, nossa, a questão dele, ao mesmo tempo que não tem nada a ver com a minha, é igual à minha, né? Eu sinto as mesmas coisas, eu não me sinto mais um ET, né? Passa a ser, até os meus defeitos, que eu tenho mais vergonha, eu começo a ter um lugar de aceitação, até porque, pelo olhar do outro, eu também vejo essa aceitação. Então, a aceitação começa a ser construída ali no grupo que a gente está vivenciando as coisas, para que a gente possa trazer para a gente. Então, não é mágica, né?
a gente vai chegar nesse lugar de aceitação, de observação e de transformação. Eu trouxe essa imagem também por causa da questão da autorresponsabilidade, que está ali no eixo, que para mim é um dos pilares, é o principal pilar do que o Patrick traz, e pela própria palestra, como a Gabi trouxe agora há pouco, né? O que é autossatisfação e autorrealização? Isso não vai acontecer, já vou dar a dica, né? Spoiler, resumo. Se você quiser parar aqui, você pode parar, mas eu não aconselho. É autorresponsabilidade, né? Você não vai se realizar, não vai se satisfazer se você não for responsável por você. Isso é ponto. Pode falar. Essa questão da autorresponsabilidade, eu só queria acrescentar uma coisinha para a gente fechar, que é, na verdade, a gente começa a se sentir autorresponsável porque a gente começa a perceber como a gente cria as nossas circunstâncias de vida. A gente começa a entender o processo de criação da nossa vida, porque a gente sempre se acha vítima dos outros, da vida, das circunstâncias, do destino. Então, a gente está sempre num lugar passivo. E o Patrick, ele vai invertendo esse lugar de passivo que a gente entra, né? A gente vai começando a se descobrir criador. Nossa, porque eu penso assim, eu sinto assim, então eu vou criando circunstâncias que têm a ver, que se relacionam com os meus sentimentos, as minhas ideias e as minhas crenças. Então você percebe todo o processo de como você cria, e por isso a autorresponsabilidade vem junto, vem como resultado dessa percepção, dessa consciência, desse processo que muitas vezes não é consciente, né? Então a gente vai se tornando consciente desse processo de criação. Então, era isso, só complementando. Então, vamos lá. O que é a autossatisfação? Vou começar por aqui, né? E quando eu estava lendo essa palestra, uma das coisas que me fez escolher, inclusive ela na época, né, que eu montei isso aqui, que não é a primeira vez que eu falo dessa palestra, que é a primeira vez que eu falo no grupo aberto, mas eu já falei sobre ela antes no grupo fechado, durante a formação. E é por causa que a gente cria tanto, é tão comum, né? Eu como psicanalista vejo a gente vir para sessões e procurar terapia, e procurar, porque tem esse buraco dentro, uma coisa que nunca satisfaz, nunca, né? Uma carência que parece que não tem fim, falta de propósito e por aí vai. E, no geral, se resume a como me satisfazer e como me realizar na vida, né? E são coisinhas que são essenciais, eu diria. É uma das necessidades básicas como adulto, né? A gente fala muito das necessidades infantis, mas também a gente tem as necessidades enquanto adulto. E já fica a dica, se eu lembro bem, é a palestra da Gabi na semana que vem, necessidades infantis. Então, assim, quer aprofundar, já vem semana que vem. Mas quais são as necessidades do adulto? A necessidade do meu adulto é me realizar, uma delas. É me conectar, é amar, é me satisfazer. Então, essa é uma palestra que é essencial em vários motivos. E um deles é essa, que ela dá um mapa de como eu preencher esse... Querida, quem está com o fone ligado, se puder desligar? Foi? Como é que eu posso satisfazer, como é que eu posso preencher esse buraco? E, de novo, através da minha responsabilidade, é o que está na minha mão para fazer isso, porque não é o outro. E isso também já está no título da palestra, é autossatisfação, é essa que vai realmente preencher. Não é, o outro pode fazer 500 coisas por mim, mas não vai preencher o meu vazio, o meu espaço, né, o meu buraco. Eu só vou me satisfazer de verdade quando eu conseguir fazer por mim aquilo que está me faltando. Quando eu for o responsável, quando eu for o adulto que vou cuidar de mim. Então, e aqui, agora eu vou para a palestra em si, porque até agora eu estava falando de forma genérica. Pela palestra que o guia coloca, a autossatisfação é essa busca, ela vem através da busca pelo preenchimento da vida, né? Ela vem através da nossa vocação básica, da descoberta, do desenvolvimento da nossa vocação básica. Ela vem através do desenvolver os nossos talentos, os nossos potenciais, aquilo que eu tenho de qualidade latente ali e que eu pego na mão e falo assim, eu vou colocar isso no mundo, eu vou
cultivar isso de alguma forma. A gente se satisfaz quando a gente elimina as obstruções e a nossa destrutividade. Isso é uma coisa que o Patrick faz muito, né? Boa parte do nosso foco durante o grupo de estudo, durante os estudos das palestras, é olhar para a destrutividade e descobrir o que é que está causando aí de obstrução na minha vida, né? Onde é que está as partes onde eu estou enroscada, onde eu estou emaranhada, onde eu estou dando a cabeçada e a coisa não está fluindo. Então, quais são as obstruções que eu crio? E uma outra etapa é integrar e construir a partir do que já foi liberado. Quer dizer, quando eu elimino as obstruções e a destrutividade, eu libero material. Né? E esse material vai ficar ali à toa, né? Vai criar, né? Virar purpurina sozinho e vai evaporar para o mundo? Não, né? Ele vai ser utilizado pela gente depois por um bom uso, né? Onde eu vou querer? Se eu for pegar o ciclo, eu vou usar esse material para a minha vocação, para os meus talentos, né? Para o meu trabalho, para o mundo. E isso vai levar para uma realização, porque isso vai tanto me satisfazer quanto me realizar no futuro. Até agora, tudo bem? Sim, né? Estou vendo pouca gente. Bom, a autorrealização vem principalmente a partir da purificação, da integração e do desenvolvimento construtivo e criativo nosso, né? Resumindo, né, ela vem pela nossa autossatisfação. Eu me realizo a partir do momento que eu sou capaz de me satisfazer. As coisas estão conectadas, meio que uma coisa não acontece sem a outra. Né? Aquele que se realiza contribui com algo para a vida. Se eu me satisfaço também aplicando, atuando na minha vocação, se eu me satisfaço potencializando os meus talentos, cultivando os meus talentos, isso também vai me realizar. Né? Dessa forma, eu vou me sentir realizada na vida. Quando eu coloco isso a serviço para o mundo, isso me realiza. Né? A autorrealização é atingir o nosso potencial como homens e como mulheres. A autoexploração, que é esse olhar para as nossas obstruções, para a nossa destrutividade, é o caminho. Sem isso, a gente vai ficar pela metade, a gente nunca vai preencher o buraquinho. Porque sempre vai ter uma coisinha ali que vai estar interrompendo, né? Ou, como eu diria, um buraco sem fundo que vai estar vazando, né? Você vai preencher, mas vai vazar. Né? E quanto mais você não olhar para essas partes, mais buraquinhos terão para vazar e menos satisfeito você vai ficar. E a gente percebe que a gente tem esses buraquinhos. A gente pode tentar se enganar, mas no fundo, a gente não mente para a gente mesmo. E sempre vai ficar aquela sensação de culpa, ou de falta, ou de necessidade não atendida, e essa busca vai continuar. Então, assim, óbvio que, como seres humanos que somos, também não é para a gente ficar nessa ideia de, então, eu vou fazer bem feito, de uma vez só, e daí eu vou me satisfazer e nunca mais vou ficar com o potinho vazio, né? Que também não é o caso. Né? Olhar para a destrutividade e para as nossas obstruções é para o resto da vida. Né? Mas a gente vai ficando cada vez mais satisfeito e mais realizado. Eu quero chamar a atenção... Posso fazer um spoiler aqui, Helene? Que a gente tem uma crença interna de que a gente vai atingir essa autorrealização quando a gente tampar os buracos que ficaram lá de trás, né? Que é o que eu vou falar na semana que vem. E a realidade vai muito mais nessa direção que você está trazendo para a gente, da gente entender o que a gente tem para oferecer, entender qual é o nosso potencial e realizar esse potencial com aqui, né, na vida e construindo isso, olhando para frente, ao invés de ficar tentando buscar tampar os buraquinhos que ficaram lá atrás, né? Exatamente. Isso é uma mudança de chave importante, né? Logo que eu comecei a fazer o Patrick, eu lembro da Leila falando para mim isso. A gente sofre muito mais, a gente deprime muito mais por não estar oferecendo o nosso melhor do que pelas coisas que aconteceram mesmo na nossa história, por essas escuridões que a gente tem dentro da gente, né? Exato. E o que eu acho mais incrível é que pode parecer paradoxal, como assim, por exemplo, eu vou ter um monte de defeito, eu vou estar com um monte de obstrução por aí, e eu vou estar mais satisfeita e mais realizada do que eu estava antes, né? Tipo assim, mas você fica, porque quando você está com consciência, aceitando que você tem tudo isso,
e você está conscientemente no trabalho de estar o tempo todo, né, melhorando e cuidando e sabendo que vão estar ali, você já fica mais preenchido. E o senso de realização fica muito profundo. Né? Só complementando, porque assim, a cada passo que a gente dá em relação a purificar e a movimentar a nossa negatividade e liberar energia, isso quer dizer que a gente vai indo aos poucos em direção ao nosso melhor. Então, esse é um prazer enorme, é o prazer da nossa alma, é esse o prazer de realização. A gente não precisa realizar uma obra, não é? A realização é essa, é de estar no nosso melhor, de conhecer o nosso melhor. Então, isso vai se dando, assim, você sai do buraquinho, né? Vai se dando aos poucos, cada vez que você acessa um pouco mais do seu melhor. Né? Exatamente. Então, é muito legal. E aí, entrando no ponto específico, né, que essa palestra traz, porque até agora a gente falou do que é autossatisfação e o que é autorrealização de forma mais genérica, né? E o guia propõe, quando ele dá essa palestra, de falar no caminho, né, como homem e como mulher. Então, como é, especificamente, nesse caminho, né, como dentro desses dois gêneros, esse trabalho de purificação e de autorrealização e de autossatisfação. Inclusive, eu quis trazer essa imagem, que era o que eu ia falar antes, que eu queria chamar a atenção, porque eu gosto que é como se fossem fusionando, né? Porque, no fundo, todos nós temos masculino e feminino, sei lá, se preferir dar um nome de yin yang ou o que for, mas é uma energia um pouco mais ativa, vamos pôr assim, um pouco mais passiva. São dois princípios que existem dentro da gente. E, como seres humanos, a gente vai ter um deles mais ativo, mais forte. No geral, mulheres têm mais forte o feminino e homens mais forte o masculino. Mas convido vocês a olharem para o que é que vocês exprimem na essência como mais forte. Né? E se, para ficar tranquilo, colocar yin e yang ou outro nome, veja o que faz ânimo e ânimas, por exemplo, né, que é o do Jung, vê o que faz mais sentido. A ideia é essa, de que é um princípio, é como se fosse uma força, duas forças que são diferentes, que têm apresentações diferentes, e que a gente, como ser humano aqui, apesar de ter as duas nesse corpo, tem uma que é mais presente, que é o nosso caminho de desenvolvimento. Eu vim aqui nessa vida para trabalhar esse caminho. Que caminho é esse? Né? Então, é sobre esse caminho que ele vai trazer nessa palestra. Até aí, alguma outra coisa? Não. Não, né? Porque eu não estou vendo carinha de todo mundo. Oi, Ale, só queria dizer que eu estou chegando aqui e boa noite a todos. Deu tempo de eu chegar aqui e pegar essa parte tão bonita que você está falando aí, tão interessante. Bom, Bel, deu tempo. Bom, autorrealização é parte da vida. Relacionamento com outros seres humanos é sempre um indicador da própria liberdade interna e integração da pessoa. O relacionamento entre o sexo, que é a forma mais intensa de comunicação humana, é, portanto, ainda mais influenciada pela luta e conflito interno. Quer dizer, não existe uma relação, principalmente uma relação romântica ou sexual, que não envolva também como é que eu trabalho comigo mesma e como eu lido internamente com essas duas forças. Então, a maneira como eu lido com o meu masculino e o meu feminino interno vai ser representado fora pela maneira como eu lido nas minhas relações. Né? Não tem como isso não apresentar de uma forma ou de outra. Então, é importante que a gente olhe para quais são os sintomas, né, que as minhas relações em geral trazem. Principalmente as relações que são relações românticas, vamos por assim. Relações onde eu estou lá querendo construir uma vida com alguém. Como é que isso se traz? Porque é uma forma da gente saber do que está acontecendo dentro. Porque, vamos ser honestos, né? A gente não tem um inconsciente tão aberto assim, e de certa forma, graças a Deus, senão a gente, né, não dava tanto conta assim, para saber exatamente tudo o que se passa dentro, para ter tanta clareza, né, das minhas questões. Então, eu uso o que acontece fora como sintoma, como espelho, para dizer para mim, ó, dentro tá assim, né? Então, o que é? Se permita, pelo menos questione, pelo menos abra para dúvida, né? Porque pode parecer que racionalmente não tem medo nenhum, não tem trava nenhuma,
tô lá querendo ser feliz, quero casar, ter filho, blá, 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 mas não acontece. Não acontece por quê? Se não acontece, tem alguma coisa aí, né? Tudo bem, que eu gosto muito de falar isso, tem a questão do outro, sempre vai ter a questão do outro também, mas a gente não escolheu esse outro à toa, né? A minha parte inconsciente escolheu junto comigo. Eu costumo dizer, tem 10 pessoas numa sala, eu fui num bar paquerar, tem 10 pessoas ali que, né, disponíveis. Eu vou escolher aquela que vai ser compatível com a minha ideia do que é um parceiro. E é onde a gente vai falar sobre as distorções daqui a pouco. Então, que sirva como sintoma, que a gente possa ter a coragem de olhar para o que é verdade, que é do meu inconsciente. E, de novo, eu vou falar da imagem, porque eu gosto dessa imagem que fala tanto da imagem distorcida, quanto, de novo, né, de como, no fundo, a gente é os dois. Então, convido vocês a se apropriarem. Como essa imagem impacta, o que vocês veem? Fica de reflexão. Aqui. Todos os seres humanos têm características masculinas e femininas, e todos nós temos, inconscientemente, ideias distorcidas a esse respeito. A distorção leva ao medo do outro sexo, assim como o medo de não ser capaz de realizar seu papel como homem e como mulher. Então, se eu não me realizar como mulher ou como homem, né? Esse medo cria uma barreira que me deixa separada do outro. Essa imagem também eu queria trazer como exemplo, porque você olha para eles, parece que está tudo bem. Se você pensar, eles não parecem estar intensos ali. Mas se a gente não visse que tem um pilar em cada um deles, se bobear, eles estavam só se olhando, né? Olhando ali, tipo, né? Preparado para fazer alguma ação. Mas tem praticamente um abismo ali. E se a gente sabe o que é ficar em cima de uma plataforma fina, tem tensão, né? Eles estão defendidos, tem medo ali, de alguma forma. Então, o que é que separa a gente duas? Assim, quais são as ideias que eu tenho sobre a vida, sobre o que é feminino, sobre o que é masculino, sobre o que é relacionamento, talvez, sobre o que é meu papel, que me impede de conectar e de estar ali e de viver uma vida plena, daí, consequentemente, né, de me satisfazer. Cada sexo se sente injustamente explorado e se ressente das suas desvantagens. Aqui eu convido a gente a pensar. E se for o caso, anota para a gente conversar depois, ou traz aqui alguns exemplos, se sentir que pode, que é, quais são as coisas que a gente, enquanto homens, enquanto mulheres, né, a gente se ressente com relação ao outro sexo. Os homens em geral, aqui eu trouxe um exemplo que está na palestra, mas pode ser que já existam outros, ou atualizado, né? Mas lá eu ia dar esses exemplos. Os homens, em geral, invejam as mulheres por não terem que lutar do mesmo modo, a fim de sobreviver, porque, afinal, o homem é o chefe de família, o responsável pelo financeiro, aquela coisa toda, né? Sentem, no geral, raiva ou inveja por eles terem responsabilidades mais pesadas. De novo, na cabeça deles, a princípio, os homens que estão aqui depois falem por si, por favor. Não ser bem-sucedido é sinônimo de fracasso, no geral. Outra coisa que ele traz é que geralmente espera-se mais dos homens do que das mulheres, e eles consideram isso injusto. Esses são os tipos de ressentimento que geralmente são mais comuns quando se trata, né, das visões que os homens carregam com relação às mulheres. Eu já vou trazer das mulheres para a gente já começar a comparar. As mulheres, em geral, invejam a posição privilegiada dos homens. Tem mais poder, tem mais liberdade, né? Também invejam um reconhecimento como sexo superior que eles têm, então, esse sexo frágil, tá? Aquela questão de que tem que estar sempre, para conseguir alguma coisa, tem que ter o jeitinho, tem que manipular, tem que estar submissa. Isso é um ressentimento que a maioria das mulheres carrega. Tem mais, como mulher eu sei que tem muito mais, mas esses é o exemplo que o guia traz na palestra. E a gente precisa saber, porque, de novo, isso separa a gente dos outros e também impede a gente de se realizar e de se satisfazer. Porque isso, além de me separar do outro, me separa de mim mesma. Porque eu, quando invejo, quando nego, quando me magoo, eu estou ao mesmo tempo, ele não fala especificamente disso nessa palestra, mas em outras ele fala,
Quando eu rejeito o meu masculino interno, eu também estou rejeitando o meu pai, os homens da minha família, vamos dizer assim, ou os homens. Então, assim, tem muita coisa que vai aí nesse pacote quando eu rejeito, quando eu tenho medo, quando eu me ressinto, me tô magoada, tenho raiva dos homens em geral, né? E também, gente, não significa passar uma borracha e fingir que nada aconteceu na história, na sociedade, que essas, né, é separar. A gente vive nessa cultura, nessa sociedade, com essa história até agora, mas também tem a minha responsabilidade diante disso tudo, tem os meus sentimentos, tem a minha criação, tem a minha imagem, que é minha responsabilidade. Eu gosto muito daquela frase que eu acho que é da Leila, mas quem me contou foi a Andrea, né, que é a minha helper, que é bateu, doeu, pega que é teu, né? Tipo, tem tudo isso que acontece, que é real, que é fato, que é histórico, blá, 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 mas a dor é minha, né? Foi em mim que bateu. Então, eu me responsabilizo pela minha dor, eu cuido da minha dor. Isso é minha responsabilidade. E o que eu vou fazer com isso a partir daí também é responsabilidade minha. E eu posso fazer muita coisa. Então, fica aí um outro ponto. Ele traz que o medo básico, tanto do homem quanto da mulher, é de perder a si mesmo. E esse medo de se perder é o que impede a autossatisfação, a autorrealização e bons relacionamentos, prazer e etc e tal. Então, assim, eu não me entrego para uma relação por medo de me perder. Eu não me satisfaço, eu não me realizo porque eu tenho medo de me perder. E esse medo, a base desse medo também tem esses ressentimentos. Esses ressentimentos, essas ideias distorcidas, eles como se criassem a raiz que me impede de dar esse salto. São coisas que obstruem o caminho. Como isso acontece? Um pouco do que eu estava falando antes. O medo nos leva a nos perder de nós mesmos e adquirir as qualidades do outro, do qual tememos. Vou falar como mulher de novo. Mulher forte, independente, que dá conta de tudo, que não se submete. Quer dizer, tudo que reclama dos homens, no geral, vai lá, enfia a carapuça e nega a feminilidade e veste uma armadura masculina, vamos dizer assim. E aí vai para o mundo, achando que daí vai estar tudo resolvido. Mas não vai, porque cria um buraco imenso, né? Autossatisfação zero. Conquista um monte de coisa do lado de fora, às vezes até cria relacionamentos, mas relacionamentos que não vão preencher, né? Ou uma vida super, sei lá, de sucesso, mas que vai estar vazia, por exemplo. E aí, né? Como lidar? Como fazer? Vendo esse medo. Qual é a raiz desse comportamento? O medo do outro. O medo do que o outro pode fazer comigo se eu me mostrar frágil, por exemplo. Se eu me mostrar mais passiva, sei lá. Exemplos. A aceitação do que eu tenho, do que eu sou e também do outro, nos fortalece e nos leva em direção ao outro, sem diminuir ou querer mudar ele, né? Aceitando o outro exatamente como é. Aceitando o outro como é, eu e aceito como é. Lembra, né, que o fora é o dentro e vice-versa. Então, o masculino que eu vejo fora é também o meu masculino. A partir do momento que eu aceito os homens como são, eu aceito o meu masculino como é. Eu abro espaço para ver o meu pai exatamente como ele é e por aí vai. Adoro essa imagem, gente. A outra. Em um estado saudável, os dois aspectos básicos de disciplina e desapego podem muito bem ser denominados como protótipos dos aspectos masculinos e femininos. Existem em ambos os sexos, mas se chega a eles de forma oposta. E isso, para mim, é a pérola dessa palestra, né? Por quê? Porque é aqui que ele fala qual é o caminho, né? O caminho de cada um. Quando o homem aceita a sua responsabilidade total, em todos os níveis do seu ser, com tudo que se implica, ele pode se desapegar sem perigo. A mulher, quando não luta contra o destino, quando se entrega, né, por medo, não luta contra por medo, por orgulho ou vontade, ganhará a força e individualidade que lhe darão segurança completa em si mesma. O que eu costumo dizer é que, assim, o caminho do homem é através da disciplina, é como se ele primeiro cria a estrutura, a força, para daí a entrega acontecer. A entrega, quando ele vai por esse caminho, a entrega simplesmente acontece. A mulher precisa da entrega, precisa do mistério,
É desse salto no abismo, com confiança, para daí a força vir. E a força brota, né? Gabi, que eu sei que a gente já trabalhou tanto com o feminino aqui, com o sagrado, essa força brota, ela é orgânica. Eu não posso falar pelos homens aqui, mas eu falo por mim e por várias mulheres que eu já acompanhei nos trabalhos que a gente fez, que essa força brota quando você para de lutar contra e se entrega. E porque não é um processo que você realmente vai mandar como fazer. A gente quer mandar, porque a gente tem medo de se perder. Não sei as ideias que vocês têm, mas a ideia que eu tinha de que se perder era que eu fosse me dissolver, que fosse acabar, que, inclusive, quando eu me entrego numa relação, a ideia que eu tenho é de dissolução, eu vou passar a ser o outro, de certa forma. E isso é uma distorção que eu carrego. E que me impede de dar esse passo, como no caso. Né? Ela encontra a si mesma se perdendo. Ele pede a si mesmo se encontrando. É a mesma coisa. Eu acho isso lindo nessa palestra. Pode falar, Sá. É lindo mesmo. E me fez pensar numa coisa que você disse no começo, logo atrás aí, que das forças, né? É exatamente, porque a força o yin e o yang, né? Vamos dar o nome, mas assim, a força mais passiva é a da entrega. Então, isso significa que a mulher, quando se entrega, está em sincronia, está acessando a sua melhor força, a sua natureza. Então, é por isso, né, que são caminhos diferentes. Então, por isso que para a mulher é a passividade, a energia da passividade, e para o homem a disciplina, que é a questão mais do ativo, né? Então, aí o homem e a mulher encontram a sua natureza. Por isso por isso que flui, né? É E interessante. o que eu acho melhor é que uma coisa não existe sem a outra, né? Você não vai conseguir uma entrega sem uma estrutura. Então, assim, a partir do momento que você entrega, a estrutura vem, vai ser automático, né? E a mesma coisa o outro, a partir do momento que ele cria a estrutura, a entrega vem, né? Dá para se jogar, vamos dizer assim, é como se fosse uma dança. E se a gente pensar que essas duas partes estão dentro da gente, eu permito que a minha estrutura venha, que a ordem, que a disciplina venha, que a força surja a partir do momento que eu entrego, né? E vai estar o tempo todo. Quando a gente estuda atividade e passividade, é muito isso, né? A gente tenta separar as coisas como se, eu estou sendo passiva. Agora, quando a gente vê, teve muita atividade para que essa passividade pudesse acontecer. Não dá para isolar. O Ale, Pode falar. também que me vem essa reflexão sobre a distorção, né, do feminino, que iria mais para um lugar de submissão, Uhum. e que fica lutando com essa submissão, né, que a mulher luta contra essa submissão, tem raiva dessa submissão, que se confunde com a raiva do próprio feminino, né? Sim. E, ao mesmo tempo, que idealiza essa agressividade, essa distorção do masculino como uma agressividade, né? E que, na verdade, almeja o poder e o posicionamento. Então, é esse lugar de colocar as coisas no lugar certo, né? De poder harmonizar essas distorções dentro, né, de cada um, dentro de si mesmo, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, eu como mulher, trabalhando bastante essa questão dessa distorção, né, da defesa do amor, que vai para a submissão, que não se posiciona. Então, tem uma tendência para ir para o outro lado, e eu acho que isso que você estava falando, né? Às vezes faz parte também, né, do processo, você ir totalmente para o outro lado para depois reequilibrar. Sei, eu acho bastante, assim, um labirinto, essa reflexão sobre o feminino e o masculino, assim, dentro da gente, sabe? Onde que está o ponto, né, do equilíbrio disso? Sim, pegando a sua ideia agora, por exemplo, quando a gente está nessa submissão distorcida, né? Que submissão não seria uma submissão, nenhuma submissão seria boa, né? O ideal seria uma entrega, vamos dizer assim.
a serviço, né? Que a gente confunde e coloca como submissão. Tipo, se eu forço a submissão, eu já estou na atividade, na força, né? Na estrutura, em vez de ter realmente me entregado. Então, assim, aí a gente acha que a gente fez, mas não fez. Então, assim, é como se eu falasse, ó, se eu fizer, tipo, como é que eu vou dizer? Se eu fizer rapidinho, quem sabe não percebe e vai dar certo. Vou enganar que eu entreguei, né? Mas a gente não entregou, porque eu, sei lá, estava com medo. Ou, né, tinha outras coisas ali no ponto. Mas muitas vezes a gente, quando está nesse exemplo que você trouxe, né, Bel? Não foi uma entrega real, né? Foi uma forçação de barra da nossa parte. E isso que eu acho lindo, porque essa força não necessariamente vai vir como o exemplo que eu dei, onde eu imito o que seriam as qualidades do masculino, mas ela pode vir também subentendida ali, né? Fingindo que a gente não está fazendo. E é importantíssimo a gente ter consciência que isso acontece. E acho que é isso mesmo que é o ponto, né? Que é a questão, que é sempre a consciência, né? Que é o estudo, que é a questão do pilar, que é dedicar ao autoconhecimento, porque senão a gente vai estar sempre caindo em alguns engodos, né? Ali de uma solução que a gente acha que a solução, por exemplo, a solução da submissão é ser o oposto, né? E é o caminho errado, digamos assim, né? Seria exatamente encontrar esse lugar saudável do yin, da entrega, da aceitação, do acolhimento, encontrar esse lugar saudável do yang, que é a disciplina, o posicionamento, um lugar, né? Realmente que combine um com o outro, né? Exato. Uma força realmente no momento que precisa ser, e não porque eu quero ou porque eu acredito que tem que ser assim, e que só assim, sei lá, eu vou me defender, eu vou ficar bem. Que vem pelo medo, né? Exato. E aí, acho que com isso eu já vou aproveitar que é outro ponto que ele traz na palestra, que é o que impede que a gente faça isso. Né? E que isso também é a segunda pérola, na minha percepção, que é... Deixa eu tirar aqui só a telinha para eu poder ler. Quando a disciplina e o desapego de si mesmo ocorrem através de sabedoria, verdade, força, liberdade e amor, o resultado é unidade e autossatisfação. A harmonia com as forças universais é estabelecida. É o que impede essa união, né? O que impede a minha entrega, por exemplo, em termos femininos? A falta de percepção das minhas necessidades reais e específicas. Não conhecer, não saber quais são as minhas necessidades, tanto adulto quanto infantis, né? Que não saber a extensão, o grau, né, a urgência dessas necessidades. Às vezes eu acho que está pouquinho, mas se eu for ser honesta comigo, eu estou na secura, assim, extremamente necessitada de resolver aquilo. Eu estou fingindo que eu não quero, né? Tipo assim, não estava tão interessada assim, não, mas está se roendo por dentro. A gente precisa ter conhecimento de que essa necessidade realmente existe em mim e que está pulsando, está crítico o negócio, muitas vezes. A frequente falta de percepção também de quem a gente supõe que vai satisfazer isso, né? E de que forma vai. Num relacionamento, a gente geralmente quer que o outro resolva a minha necessidade, né? Eu tô lá esperando e muitas vezes eu nem digo para o outro que eu quero que ele resolva para mim, né? Que ele faça determinada coisa, né? E aí dele quando não faz, ainda fico puta, né? Dou um chilique e brigo e coisas do gênero. E o quarto ponto que ele traz é a extensão da capacidade ou incapacidade do outro de fazer, né, de satisfazer a necessidade que eu estou botando na mão dele. E isso que eu acho que é importante de ver, porque às vezes essa capacidade ou incapacidade não tem a ver com uma rejeição com a gente. Mas muitas vezes, quando o outro não faz de acordo com o que a gente gostaria que ele fizesse, a gente se sente rejeitado. E aí também dá mais briga, dá mais confusão e aumenta o nosso buraco. Mas outras vezes não faz porque não sabe, ou porque é incapaz, porque nesse momento ele não tem tempo, não tem energia, não tem condições, mas ama você e está disponível para você, só que não nessa satisfação específica daquilo que você quer que ele resolva, né? E aqui volta para aquele ponto, a necessidade é sua. Ele está lá, o parceiro, né, o companheiro, está lá
por um outro motivo. A existência dele é algo que agrega e não para satisfazer você, ou para se realizar por você. Então, o que vier dali, claro que sempre soma, né? Também não é uma bandeira do tipo, então vou viver sozinha e não preciso de ninguém, porque isso também vai ser uma mentira. Mas a gente precisa ter consciência do que eu estou exigindo do outro. E se o outro é capaz ou não de me dar. Porque muitas vezes ele não é e nem sabe que isso está sendo exigido dele. Acho que ele atire a primeira pedra quem nunca se viu nessa situação, né? Eu já me vi nas 4, sem exceção. E aqui, recapitulando para fechar a ideia, né? E depois eu tenho uma proposta de reflexão para a gente pensar. A autossatisfação depende de satisfazer a si mesmo como homem e como mulher, pelo reconhecimento das barreiras e medos do funcionamento completo da masculinidade e da feminilidade. Então, saber quais são os meus medos e as barreiras que eu carrego, que são as distorções, né, as ideias erradas, as feridas que eu tenho. Isso são as barreiras que eu carrego. Esse reconhecimento torna claro que a barreira até o outro sexo deve cair. Para conseguir ir, determine e experimente a extensão do seu medo, ou como você se retrai, que é resultado da sua cegueira ou falta de vontade de avaliar objetivamente a você e os outros. E essa avaliação minha envolve olhar as minhas necessidades e o que eu quero que o outro satisfaça ou não. Ter bastante consciência se eu estou querendo que o outro resolva uma necessidade minha. Porque até isso a gente se engana. A gente acha que a gente está lá todo autorresponsável e a gente se frustra pra caramba porque o outro não fez e a gente percebe que a gente queria que o outro resolvesse alguma coisa nossa. Mas a gente não admite. Pode falar. Eu acho que esse é um ponto assim muito nefrálgico, porque a gente não percebe. O problema é que a gente não percebe que a gente quer que o outro o satisfaça. A gente sente aí que a gente vai para aquele lugar da vítima, porque o outro não me deu, porque o outro me feriu, porque o outro não fez. A gente não percebe que é uma necessidade nossa que a gente está exigindo do outro que preencha aquilo, aquele capricho, aquele prazer, aquele qualquer coisa. Aquele script. Eu acho que esse é um ponto assim muito... quando a gente percebe isso, eu acho assim que a gente deu um salto, assim, sabe? Que a gente está exigindo do outro algo. Olhar para as distorções, né, que as ideias erradas do que a gente entende que deveria ser, e essas necessidades, saber que eu estou fazendo isso. Né? Porque daí a gente também para de culpar o outro por aquilo que não é dele. Vai para a realidade, né? Que a gente fala muito no pé, vem para a verdade. A verdade realmente traz o alívio. A partir do momento que eu sei que sou eu, né? Que essa necessidade, que eu estava exigindo isso, coisas já liberam um tantão. A frustração é minha, né? Vamos dizer assim. E a partir do momento que eu sei que a frustração, por exemplo, é minha, eu posso resolver, eu posso cuidar, por mais que vai doer, porque frustração não é gostosa, não é porque eu sei que é minha que ela vai ficar deliciosa. Não muda o sabor, mas ela fica mais possível de lidar, vamos dizer assim. Fica uma coisa que deixa de ser um gigante e passa a ser uma coisinha pequenininha. Eu gosto muito daquela imagem para quem viu na época, né, o Harry Potter do bicho-papão. Acho que a gente também, e ele fala isso na palestra, inclusive, de lidar com humor. Né? Sinto muito pelos cachorros, agora tem algum motoboy aí na rua nesse momento. Mas é a questão de um bicho-papão pode ser medonho, pode ser horrível, eu posso ficar com medo, mas o meu medo vai alimentar o bicho-papão. A partir do momento que eu olho para ele e mudo, olho com humor, vejo que ali é uma questão minha, né? Ele fica algo que eu posso lidar, ele deixa de ser algo que vai me causar um dano, ele perde o poder. Né? E isso também é para as nossas frustrações, para as nossas necessidades, para os nossos medos. E nessa palestra, eu vi em algum momento, não lembro agora exato em que lugar, ele fala que é importante a gente olhar com humor para tudo isso também. Senão fica pesado, né? Eu queria só acrescentar, é um detalhe que você já falou, mas só porque eu acho que também é uma coisa que acontece muito, que a tendência de cada um de nós, homens e mulheres, de
nem comunicar qual é o nosso desejo ou qual é a nossa necessidade, né? E a gente acha que o outro tem que adivinhar. E a gente já fica a pé da vida porque ele não adivinhou aquilo que eu queria, ou não fez exatamente daquilo que eu não adivinhou, né? Que é muito infantil, né? Porque a mãe, quando a mãe está cuidando da criança, ela meio que tem que adivinhar, literalmente. Mas quando nós estamos no adulto, a nossa criança é que está lá, né? Agindo. Mas não, adivinha como eu quero, o que eu quero, quando eu quero, né? E a gente geralmente não comunica isso numa boa. A gente já vai com as patadas porque não aconteceu, né? Isso é Uhum. também um ponto que eu acho muito assim nevrálgico, sabe? Muito sensível dentro, né, dessa questão que você está levantando, né? Sim, porque é aí onde a gente pode mudar, né, Sara? Tipo, isso está na Isso, nossa mão. isso. Exato. Ou dizer para o outro, puxa, muito legal isso, mas olha, não era bem exatamente assim, ou não é bem exatamente assim que eu gosto. A gente não se dá o trabalho, porque a gente põe tudo no mesmo saco, o receber e o adivinhar, né? Já é né? Outro ponto que eu acho importante, vindo dessa fala que eu lembrei, que eu quero ressaltar, é o não levar como uma rejeição pessoal se o outro for incapaz de atender ao que eu gostaria que ele atendesse, a essa necessidade que eu tive, né? Porque a gente sabe como muitas vezes dói quando eu quero fazer algo pelo outro, mas não dá, naquele momento não dá, porque se eu fizer, eu vou me machucar, ou porque eu não tenho condições mesmo, né? Sei lá, isso pode ter tantos exemplos, e muitas vezes, a maioria das vezes, não é uma rejeição com a pessoa. Claro que algumas vezes é. E se for, a gente não morre por causa disso. Pode doer, mas não vai morrer. Quem morreria seria a nossa criança se tivesse sido rejeitada lá pequenininha, né? Sem teto, sem abrigo, ou outras coisas aí mais históricas. Mas nesse momento, eu como adulta aqui, a gente que está vivendo agora, nesse momento, não vai morrer se for rejeitado. Mas geralmente a gente toma como rejeição aquilo que não é uma rejeição real. E isso também vir para a realidade ajuda a ficar melhor, né? A se preencher, a se realizar. Falando um pouco da palestra da semana que vem, que a gente não combinou, mas os conteúdos se encaixam bem, né? A gente está falando aqui das necessidades adultas reais, né? Porque também acontece da gente colocar as nossas necessidades infantis, que aí não é função do outro, né? E é muito saudável quando o outro nega. Exato. É bom. Apesar de não ser gostoso. Não, é uma bosta. E geralmente, assim, a gente estuda tudo isso, mas a gente percebe só depois, pelo menos a gente percebe em algum momento, dá pra pedir desculpa. Mas é isso que é olhar com humor, né? Nossa, mas eu acho que chegar nas necessidades adultas você já está no céu, sabe? Porque, pelo menos assim, o processo que eu observo é... nossa, quando você começa a ver essa imaturidade nas relações, né? Nossa, chegar nas... Olha, isso aqui é uma necessidade adulta, eu já acho assim, um bom caminho andado. Um bom caminho andado, verdade. Bom, eu queria... Agora eu tenho, se eu não me engano, são 3 slides com propostas de pergunta e de reflexão. Que, se for o caso, vocês me colocam aí no chat daqui a pouco, eu posso mandar lá no WhatsApp depois para fazer. Mas, assim, são algumas perguntas que eu queria deixar para reflexão, que se quiser aprofundar, se quiser olhar, né, nessa questão, nesse caminho. São algumas coisas que a gente encontra na palestra quando a gente estuda, propostas que ele dá de reflexão, que o guia dá, né, para que a gente investigue esse processo na gente. Então, quais são as imagens e crenças que eu tenho com relação aos homens e às mulheres? Né? Quais papéis eu acredito que cada um deve desempenhar? E como eu me ressinto diante disso? Como eu sinto raiva, né? Que sentimento vem a partir daí? Eu tenho uma coisa muito com injustiça. E quando eu olho para esses lugares, isso vem muito forte. Olhar para exigências que a gente emite com bom humor. Né? Explorar, reconhecer, aceitar. Quais são elas, quais as extensões e urgências que elas têm, etc. E tal. Aquilo que eu coloquei lá nesses últimos, né? No penúltimo ali, slide. Que são meio parecidas,
qual a imagem que eu tenho com relação ao homem e mulher, quais são os aspectos de injustiça e ressentimento com relação ao meu próprio sexo ou sexo oposto, quais as qualidades distorcidas e saudáveis que eu atribuo aos homens e mulheres. Isso que a gente falou pouco, mas também tem, né? Por exemplo, qualidades distorcidas, por exemplo, a submissão que a Bel trouxe, ou a agressividade com relação ao masculino, né, aos homens, né? Não necessariamente todos os homens são agressivos ou todas as mulheres são submissas, né? O que é que tem de ideia que eu atribuo? Né? Como é um masculino saudável e um feminino saudável, como é um masculino distorcido e um feminino distorcido? O que eu carrego dentro de mim quanto a isso? Né? Você consegue perceber dentro de você essas 4 forças atuando nessas 4 direções, as necessidades reais, eu consigo e quero ver, se não consigo, o que me impede de querer ver, a extensão e a urgência delas, percebe como isso é importante. Quem eu busco para que satisfaça, de verdade, honestamente, gente, como eu quero que isso aconteça, né? Como é esse desejo expresso? Qual o grau e a extensão da capacidade do outro de satisfazer isso para mim? Há manifestação desse outro nesse sentido? Né? Já chequei. Qual o grau dessa vontade? A consciência disso tudo vai permitir a gente dar muitos passos nesse lugar. Enfim. Olha, Isso. Pode falar. posso só fazer uma colocação? Não sei como que você está abordando isso, mas a gente teve agora, esse final de semana, a Conferência Internacional do Patchwork, né? Uhum. E uma das mesas que estava ali colocado, um dos debates que tá se colocando hoje, né? Essa questão da homoafetividade em relação o guia, as ideias do guia em relação à homoafetividade, né? E tem muita coisa dentro das palestras que realmente assim fica difícil ainda de as pessoas que vivem essa realidade, tá difícil assim de lidar com isso. Então tá tendo todo um debate, as pessoas falando, se colocando, né? Então acho que na minha visão, né, tendo assim, vivendo isso também na minha vida, na pele, eu sinto que essa reflexão da palestra sobre o homem e a mulher, eu sinto muito que não importa o que está assim do outro lado da relação, sabe, se é o mesmo sexo ou se não é o mesmo sexo, mas é uma relação com o masculino e com o feminino, assim, de todas as maneiras, é a distorção disso no outro que se manifesta na relação de todas as maneiras. Mesmo que for uma relação hétero, você vai encontrar essas distorções, sei lá, uma relação abusiva, por exemplo, né? Você vai encontrar, se você encontrou o conflito, você vai encontrar essas distorções de alguma maneira representadas, independente do sexo, assim, em si, físico, né, que a gente está ali vivendo. E claro que eu acho que isso para quem vive essas questões, aprofunda ainda mais para ir buscar certas causas ainda mais profundas de compreensão de tudo isso, né? Enfim, queria fazer essa ressalva que eu acho que é importante, né, para a gente estar ampliando a visão dessas palestras a respeito do sexo oposto, quando fala assim que não é uma coisa cachotada, assim, né? O que eu comentei, acho que você não tinha entrado ainda, Bel, foi para olhar como aquela essência que eu me identifico mais, né? E pensar que, como a gente tem masculino e feminino dentro, e aquela história pode dar o nome que for, que no fundo são 2 princípios, né? Qual é a essência que eu vivo e que eu estou conectada, né? Se a gente for pensar até em termos de trans, né? Qual é a essência do trans? Né? Então, o que é que determina realmente quem eu sou? O que eu expresso? Hoje em dia a gente pode ir muito mais além do que o guia conseguiu. Tem coisa que eu acho que não está também na palestra, até pela época histórica que a gente viveu, que tudo foi transmitido. A gente andou muito. Hoje, se fosse a Eva canalizando de novo com a cabeça dos anos 2000 e pouco, eu acho que ia ser outra coisa, porque não ia ter que passar por tanta barreira, né? A gente não sabe, né? Mas no momento foi o que conseguiu. E o que eu gosto muito de, pelo menos, sugerir nesses momentos, eu acho que você deve concordar comigo, é como chega para você quando você lê,
né? O que faz sentido para você? Eu leio como energia. E essa energia pode estar manifestada explicitamente no meu corpo físico ou não, na minha relação física ou não, né? Tipo, com outro sexo ou com sexo, mesmo sexo. No fundo, não vai importar, né? É uma relação. E tudo é uma experiência ou aprendizado. E ferida é ferida, dor é dor. Tipo exatamente. Então, assim, vai ser sintomático de qualquer maneira. Vai me trazer respostas sobre mim. Vai contar muita coisa sobre mim. E sobre mim. Eu sinto assim também. Pelo menos é de novo, né? Não está exatamente assim nas palestras, é como eu interpreto. Como eu vejo. Fechou? Eu acho, só complementando, eu acho que o guia estava lá na década de 50, 60, né? 60 e 70, comecinho, enfim. Eu acho que a época histórica não suscitava isso, né? Se ele fosse falar além daquilo, ninguém ia achar que é um ET, né? Enfim, quer dizer, não ia corresponder, não ia ter sintonia, ressonância, achei a palavra, ressonância com a realidade histórica que estava acontecendo ali, né? Sinceramente, eu não sinto isso. Eu acho que é diminuir o guia, sabe? A capacidade do guia, porque o guia... Não, eu sei que é uma das possibilidades de ver isso como uma questão histórica. Eu só queria só acabar. Não o que estou querendo dizer é que as condições históricas da época, ele escolheu, né, ser entendido naquilo ali. Ele não foi além, porque talvez a ressonância ia ser muito pequena. Não é diminuir o guia, é entender que naquele momento histórico era aonde se podia ir para haver ressonância, para que aquilo fosse entendido, porque não existia essa experiência com a sexualidade tão abrangente e diferenciadora, né? Hoje a gente tem muitas subdivisões, divisões, opções, escolhas, então isso não fazia parte da vida das pessoas, não que a homossexualidade não existisse. Não, eu sei, Sara, o que eu estou dizendo, para mim, tá? Para mim, eu entendo exatamente o que você está falando, e eu concordo num certo aspecto, pode ser mesmo, a gente nunca vai saber, mas, para mim, assim, quando eu leio as palestras do Petro, é tão abrangente e transcende tanto todas as épocas e está sempre presente, sempre vivo, que para mim é um argumento que fala, pô, nesse aspecto específico ele estava conectado com o que podia ser entendido na época, porque todas as questões transcendem, né? Para quem estuda profundamente, conhece as palestras, então, não sei, para mim é uma coisa que não chega a falar, então tá, eu vou relevar, sabe? Eu não sei, para mim não faz muito sentido. Assim, pensar que ele estava ligado a um momento histórico, sabe? Porque realmente a gente não vê isso em momento nenhum dentro do resto todo das palestras, né? Eu só fechando, então, porque eu tenho um pouco de ressonância com o que a Sara, você está falando isso. Acho que a gente também abrir para outras coisas, mas só para trazer o que eu também disse nesse sentido, né? O guia traz em muitas palestras, né, que ele depende do canal e das obstruções e do que já foi trabalhado ali para poder transmitir a mensagem. Então, isso tem a ver com o contexto histórico também, cultural. É nesse sentido que eu trago. Não, e também nesse sentido também ele fala assim que as palavras nunca são exatamente aquelas propícias para transmitir tudo que ele precisa transmitir. Tem isso também, né? E tem a própria questão do próprio vocabulário, né? Que não era língua nativa. E se a gente for pensar na questão humana, a questão humana tinha muita barreira ali. Então, é isso. Enfim. Mas eu acho que é uma questão que está aberta, então nem precisa a gente, é bom nem fechar, é só abrir mesmo, é bom falar sobre isso, porque é isso que está na pauta mesmo, assim, sabe? Abrir para a gente falar, para a gente pensar junto, né? E para transcender, né? Para ir. Porque eu acho isso, a gente já está num momento muito para questionar muita coisa mesmo. Assim, o que é que eu sou de verdade? Por exemplo, eu olho para muita coisa, agora eu vou trazer meu. Já te abro mais, que você abriu o microfone. Que é, se a gente pegar em vários textos filosóficos e tudo mais, não só no Petro, que fala muito de que a união e de que nós somos no feminino e masculino, então, e que a gente tem que trabalhar essa questão da dualidade e sair da dualidade.
Então, se a gente pensar que o ideal é sair da dualidade, então, quanto mais não tiver essa separação entre sexo, é melhor a princípio. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu vejo para tudo o que a gente está andando em termos sociais, históricos, uau! Né? Estamos finalmente crescendo e expandindo e indo em direção à união. Porque é isso que, se você olhar, esses movimentos todos que estão acontecendo estão se estruturando, estão trazendo, né? Mas, de novo, isso é como eu vejo. Né? Tem muita gente que vai discordar de mim. E eu sei que tem, porque eu já vi, em termos, inclusive, de filosofia, de espiritualidade, etc e tal. Mas é como eu vejo. E pode ser também por questões pessoais ainda, mas é como eu vejo. Então, mas queria falar. Não, é só, eu entendi assim, quando eu li essa palestra, né, que vem o script distorcido do que é feminino e masculino. Aí você, como alma, olha para aquele script, ou você assume, quanto menos trabalhado você está, mais você entra no distorcido, na expectativa distorcida que teria para aquele sexo, e aí você fica na vida, né, expressando distorcidamente, você como mulher no feminino distorcido, você como homem no masculino distorcido, ou você olha como alma para aquilo e fala, não gostei desse script, e aí eu mudo não, vou mudar de papel. E acho que o que ele trouxe, assim, as duas maneiras só expressam o nosso feminino masculino distorcido. Então não está fácil para ninguém, né? Claro que daí a homossexualidade vem com a questão do preconceito. Então a pessoa tem preconceito interno para ela trabalhar, aceitação, então embute outras dificuldades, mas no Tem fim... mais um pacotinho, né, Márcia? Vem mais uma coisinha para trabalhar, mas no fim todo mundo está ficha suja no tema, né? Masculino e feminino distorcido, né? Então acho que ele trouxe, mas pelo menos do Congresso, né? Fica a dor de quem está lendo aquilo lá, né? Quando vem uma falando, homossexualidade é mais um exemplo da distorção do sexo. Você já tem a ferida né, de se sentir rejeitado. Você ouve aquilo, né? Transborda, né? Então, assim, e aí eu acho que vale esse cuidado, né? A maneira como a gente coloca, né? Mas é que também uma das pessoas lá da mesa falou, a sua autoridade interna você vai se aceitando, a sua autoridade interna vai levando você para o centro, né? Onde você lê aquilo e interpreta de uma maneira mais amorosa com você, né? E com as outras pessoas, né? Então era só... O que eu achei muito interessante, agora eu não lembro exatamente o nome dele, mas é o que está levantando bastante essa questão, o principal, talvez a Márcia possa me ajudar, que agora me escapou totalmente o nome dele, mas ele fala assim, olha, o Brian, e aí ele falou assim, olha, chegou uma hora que eu falei, não, talvez eu esteja resistindo a ver o que o guia falou, eu vou me abrir para realmente abrir e aceitar isso que ele está falando sobre a homossexualidade, né? E aí ele falou que nessa investigação, e ele, assim, ele é o gênio da revisão diária, né? Então, ele realmente, acho que ele fez o trabalho. Ele falou assim, a única coisa que ele descobriu que realmente a sexualidade dele ainda está muito incipiente, mas isso não tinha nada a ver com quem que ele ama, sabe? Eu achei isso fez muito sentido para mim, que ainda falta muito para desenvolver, né, a minha parte, sei lá, minha sexualidade, tantas outras travas e coisas, tudo bem, mas que tem a ver com quem, se é o sexo feminino ou masculino, aí eu achei assim que fez muito sentido para mim isso daí que ele falou. Vou fazer um outro ponto que eu também pensei, se a gente pensar, né, que todo o trabalho, seja na área que for, né, não só falando dessa palestra, tem a ver com essa questão da autorresponsabilidade, da autoridade interna, né, de ser verdadeiro com você, muitas vezes pode ser parte do meu processo, da minha alma, me posicionar diante de uma questão, né, onde os outros vão falar assim, mas não deveria ser por aí, você está errado, você está não sei o quê. Mas para mim, assumir que é aquilo que eu preciso, que é isso que vai me satisfazer, que é isso que vai me curar, que esse é o meu caminho, é o trabalho que eu preciso, que eu venho desenvolver, né?
E isso a gente não tem como falar pelo outro, é só a própria pessoa que vai olhar para as dores, para o caminho, para os processos e falar assim, é isso, o meu caminho de cura é esse aqui, né? Essa é a minha verdade. E isso é um desafio muito grande, que a gente ouve 500 vozes dizendo para a gente que tem que ir para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, e você querendo ir, sei lá, para frente, né? E falando assim, não, para frente não dá, para frente não pode, para frente é proibido, mas o pessoal precisa ir para frente. Né? Se você for para a direita, vai dar errado. Se for para a esquerda, vai dar errado. Vai atender o que os outros querem, mas o que você precisa. E isso eu acho, quando se trata da sexualidade, gênero, é um trabalho bem profundo e bem desafiador. E só, né, quem vive sabe o quanto trabalha para desenvolver amor próprio com o outro, mas nesse lugar. Muita honra, viu? É isso mesmo, né, Ale? Isso eu acho que é o ponto focal da compreensão, que é todo o problema, né, digamos assim, todo o que a gente encontra como dificuldades na vida, é exatamente o nosso conteúdo, né? Exatamente aquilo que vai nos levar ao crescimento, ao desenvolvimento, à superação, à aceitação, enfim, né? Então, acho que independe de qual seja o nome disso, né? Se é homossexualidade, se é, sei lá, agressividade, sei lá, o que seja o que for, né? Bom, a gente tem 10 minutos aí pelo prazo que a gente tem. Você queria falar algo, Gabi? Eu só queria Eu isso. queria voltar para a palestra, assim, depois dessa discussão toda, né? Porque a palestra, ela fala assim, a grande questão começa quando a gente olha para o gênero com o qual a gente se identifica e vê e projeta as nossas imagens, né? Assim, o que eu acho que é ser mulher ou o que eu acho que é ser homem, e não entro num acordo comigo mesma, né? Porque eu rejeito aquilo que eu sou. E estou aqui viajando com vocês nessa discussão, né, de outras possibilidades, que eu acho que esse processo central, ele se mantém, né? Assim, talvez a Ali possa até falar melhor do que eu, mas assim, né? Alguém que também não se identifica com o outro, ou que, né, uma pessoa trans, ela vai passar por esse processo também, de olhar para um homem, olhar para uma mulher e falar assim, é isso que eu penso das mulheres e eu não quero ser isso, ou é isso que eu penso dos homens e eu não quero ser isso, e aí começar esse processo de se negar, a partir do qual eu começo a ter medo do outro também. A partir do medo de expressar as minhas imagens sobre o que é ser mulher. Então, mulher é ser fraca, mulher é ser submissa, mulher é ter que se sobrecarregar. Eu acho que hoje em dia tem muito essa imagem, né, de sobrecarregar, quando eu trabalho com as meninas pequenas, assim, minha mãe que faz tudo, meu pai só fica na frente da televisão. A Lê estava comigo nesse círculo, né, a gente ficou horrorizada. E é isso, elas não querem ser isso, né? Assim, a gente também não quis ser igual às nossas mães também não quiseram ser. Eu vejo na minha família isso acontecendo, e o quanto que esse processo de se negar os seus iguais, não querer se identificar com o aspecto distorcido, a gente nega também o aspecto saudável, que é onde a gente vai, de onde vai nascer a nossa força, e nisso a gente leva para a dança, né, do masculino e do feminino interno, tanto dentro quanto fora, né? Porque independente de quem está representando aqueles papéis, é uma dança, né? Se você coloca um passo para frente, está mais uma energia ativa de masculino, o outro precisa tirar o pezinho dali, senão a gente vai pisar no pé, né? Não dá para ir os dois para frente, senão a gente tromba. Então, um tá sempre, é sempre essa balança, né, entre um ativo e um passivo, um yang e um yin. É assim que eu vejo essa palestra, e foi muito interessante essa discussão aí toda. Resta saber uma questão que eu acho importante, assim, só colocar, que é quase mais uma reflexão assim que me vem, que é assim, a gente falou, a gente não, a palestra está trazendo essas duas forças, feminina e masculina, que uma é mais passiva, outra é mais ativa, e que para cada um essa é a porta de entrada para o seu melhor, né? Para a sua plenitude, para a sua satisfação, etc. e tal.
Então, digamos, se eu sou uma mulher no corpo de mulher, né? Então, tem umas questões assim bem complexas. Então, se eu nasci uma mulher, necessariamente, então, a força passiva é a minha porta de entrada para a minha plenitude, vamos dizer assim, para mim? Não, né? Então, é uma questão de identificação que vem que se sobrepõe ao corpo físico, é uma identificação, né? Então, se eu estou no corpo de mulher, independentemente disso, ou num corpo de homem, eu posso me identificar com essa força passiva ou ativa e ser através desse portal que a minha plenitude vai advir, né? Vai chegar, né? Vai fluir, vamos dizer assim, né? Então, isso acho que é mais uma camada de reflexão, na verdade, que eu estou aqui refletindo. Sim. Eu só queria reforçar que é assim que eu interpreto também. Não fica explícito isso na palestra, mas é como eu vejo, né? Mais algum ponto que vocês querem trazer? Ainda tem um tempinho. Eu acho que esse ponto, mas assim, a Leila, inclusive, ela está dando, né, essa palestra na atualidade, e ela frisa um pouco, eu não sei se é a mesma ideia, eu acho que não, mas que se a gente vê no corpo de mulher, ou no corpo do homem, você já vem com esse cabedal, digamos assim, né? Você vem com esse feminino para integrar o masculino ou qualquer coisa. Eu acho que essa aqui é a reflexão que é a charada, sabe? Mas você parte de uma estrutura que não tem pinto, enfim, né? Por exemplo, da mulher ou de uma estrutura de hormônios que favorece não sei o que e tal. Você parte de um lugar que é direcionado, não é assim só uma identificação. Eu acho que, não sei, isso é um ponto que acho que é importante, assim, mas, ao mesmo tempo, tem lugares que o guia fala que, por exemplo, você pode estar vindo com uma experiência como mulher depois de muitas encarnações como homem. Então, você vai ter um estranhamento. E por algum motivo da sua purificação, do seu trabalho, do seu caminho lá de evolução, essa era a experiência que você precisava ter para alguma coisa, para esse crescimento, né? Mas então são várias, acho que são muitas variáveis assim, mas essa questão do corpo que você nasceu, acho que é um ponto importante assim. Eu queria só trazer um comentáriozinho, né? Eu acho que se a gente tem uma sociedade mais masculinizada, mesmo as mulheres, né? Acho que parece que a energia de poder e razão é maior do que de amor, intuição, né? Do feminino, do sentir. Então, eu acho que se a gente der um passinho no tema do sentir, a gente já vai ter, que é da energia feminina, a gente já vai estar assim dando uma puta contribuição, né, para o nosso trabalho aí de equilibrar. E no lado do feminino distorcido, se a gente der um passinho para caminhar com as próprias pernas, né, sem depender das pernas do outro, né, em qualquer aspecto, às vezes não é no aspecto financeiro, às vezes a gente é no emocional, também acho que a gente já vai ter aí, tá economizando um monte de reencarnação, né? Então, acho que eu vejo esses dois pontos, assim, bem nevrálgicos para a gente trabalhar, né? Todo mundo sentir mais e entender que a gente é um ser completo que vem aqui para ser independente, né? Era isso. Diego, lá. Opa! Bom, eu gostaria de compartilhar, eu não sei, assim, é a primeira vez que eu estou participando do grupo, que eu estou ouvindo vocês falar, e eu sinto muita necessidade de falar, e por muito tempo eu fiquei quieto, né? Fiquei nesse papel de distorcido que a gente ficou debatendo, e na verdade, eu tentei anotar algumas das coisas,
Primeiro, essa coisa que a Márcia acabou de trazer aqui do sentimento, né, que é esse é o lado. Eu me vejo enquanto identificado com essa força masculina, dessa destrutividade, dessa energia que a gente não sabe onde a gente para onde a gente foca, e a gente foca para dentro, para destruição, assim. A gente pega isso daqui e fala, eu não sei o que está faltando, então talvez seja esse vazio me deixa sem propósito, e aí a gente acaba assim implodindo, assim, em diversos tipos de comportamentos que, quando você começa a ficar saudável, quando você começa, por exemplo, a falar, quando você começa a exercitar a sua sensibilidade e não precisar ficar com medo de parecer frágil ou qualquer coisa desse tipo, é muito bacana como que isso acaba refletindo em, olha, deu certo, pera, mas será que é isso? Não, mas aquele dia eu estava usando uma meia vermelha, deve ser a meia, então. E aí você não usa a meia vermelha e repete de novo um comportamento bacana, tem um olhar um pouco mais sensível, se abre mais com alguém, e aí, de novo, a sensação boa. E isso é muito legal de ver vocês aqui conversando sobre isso, de poder tipo, identificar esses momentos, em mim, pelo menos, eu consigo identificar esses momentos, tipo, puxa, realmente, logo no começo tem coisa que é terapia, e eu estou descobrindo todo esse mundo assim, muito, muito, muito recentemente. E aí tem coisa que a terapia, ali você... Nossa, mas eu achei que meu pai era incrível. Talvez não era tão incrível assim. Poxa, eu acho que... E aí você percebe que carrega ele dentro de você naquilo que você, na verdade, não queria. E é muito bom poder ver que existem esses espaços, existem pessoas que têm vibram de forma diferente, assim. Se for para colocar num termo que vem de dentro de mim, assim, eu sinto que vibram numa frequência mais alta. E aí, quem está nas frequências mais baixas, assim, olha e fala, nossa, tem um outro lugar, existe um outro patamar, assim, e serve como referência. Então, muito obrigado por ter proporcionado essa experiência para mim, de mostrar que existe um outro patamar, assim, e que, na verdade, muita gente já até sistematizou isso e já olhou isso, e aí eu não preciso, que nem eu e meu irmão, às vezes, olha, veja, eu moro com meu irmão, a gente olha e fala, a gente não precisa viver assim, né? Vamos intervir aqui, vamos limpar as coisas, vamos organizar as coisas, vamos fazer tudo bem. E semana que vem vai estar tudo bagunçado de novo. E beleza. E essa aceitação que vocês colocam é muito bom, é muito reconfortante. Obrigado. Obrigada a você, Dinho. Bom, vou aproveitar então para encerrando, que deu o horário que a gente combinou. Eu agradeço muito vocês que participaram, vocês que trouxeram. Se tiver alguma pergunta que eu acho que ficou, não lembro se vocês fizeram isso, porque até agora todas as palestras que vocês fizeram, nunca fiquei até o final. Mas se vocês tiverem ainda alguma questão que não deu para trazer aqui, o grupo do WhatsApp vai ficar aberto ainda por uns 2 dias, lá para tirar dúvida. Então, se tiver alguma coisa que quiser perguntar, coloca lá para a gente, tá? E convidar vocês para participar do grupo de estudo mesmo, né? Que aqui a gente troca uma conversa, mas a gente não aprofunda nos exercícios, a gente não olha para as nossas questões, né? Então, assim, é muito diferente quando a gente consegue pegar uma palestra dessa e olhar para o dia a dia, para o que eu estou vivendo, e ter um apoio para isso. Então, lá no grupo do WhatsApp onde vocês estão, vai ter os horários que cada uma de nós está disponível. Se vocês quiserem participar, são muito bem-vindos. Se quiserem contar para os outros, pode contar para os outros, pode convidar, a gente aceita, vai ficar muito feliz. É isso. Mais alguma coisa que vocês querem dar de recado? Deixar Eu o vou passar o convite. link. A gente Pode vai deixar a palestra gravada também 2 dias, né? Isso é uma coisa que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer uma jabá da semana que vem. Semana que vem eu vou falar das necessidades reais e ilusórias, tanto quanto da nossa criança interior, quanto do nosso adulto, para a gente conseguir fazer esse trabalho de destrinchando esse lugar das necessidades e reconhecendo e conseguir ir atrás de onde que a gente consegue suprir melhor essas necessidades, aonde que eu supro, como que eu olho para isso, como que eu cuido disso para não ficar
tudo misturado e sem direção aqui dentro. Estão todos convidados. E eu vou reforçar esse pedido da Lei, se vocês quiserem trazer, se está sendo bom para vocês, estou vendo que tem bastante gente que volta toda semana, chama outras pessoas, o link do grupo está super disponível, pode compartilhar isso com as pessoas, vai ser legal ter mais gente aqui curtindo também com a gente. Eu acho que a gente também vai se distendendo, então vai ficando gostoso, né? Vai também podendo ser um lugar legal, assim, né, de a gente fazer essas reflexões, né, e sentir a vontade de conversar. Obrigada, gente. Boa Obrigada, Ale. Boa noite. Tchau, gente. Até a semana que vem, né? Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Parabéns.